Evangelho, quarta-feira da primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos meditando o primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. Ontem, como vimos, o primeiro ato de Jesus, realizado, o primeiro ato público do Senhor, realizado no Evangelho de São Marcos, trata-se de um exorcismo, da vitória do Senhor contra as potências infernais. O segundo gesto, o segundo ato do Senhor, também diz respeito aos sinais messiânicos, de maneira que o cumprimento dos 3 sinais messiânicos acontecem já nos primeiros versículos do Evangelho de São Marcos. Jesus expulsa os demônios, e esse vai ser o sinal messiânico mais forte do Evangelho de Marcos. O Senhor anuncia a boa nova, ele prega nas sinagogas, como nós ouvimos na narrativa de hoje, quando, deixa eu pegar aqui o versículo, Jesus mesmo diz, versículo 38, "Vamos a outros lugares, às aldeias das redondezas. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." Testemunho do próprio Senhor falando a respeito da pregação da Boa Nova, do Evangelho e a cura da sogra de Pedro. Os sinais messiânicos, eles atraem os filhos de Israel para o Senhor. Por meio dos sinais, o Senhor dá testemunho de que é o Filho de Deus. Não é o demônio quem deve declarar isso, mas os sinais realizados por Cristo manifestam a sua identidade, a fim de que os homens, vendo, possam crer. Através dos sinais cumpridos pelo Senhor, todos aqueles que ouvem a palavra podem glorificar a Deus. Ontem, a imagem da libertação, do exorcismo realizado pelo Senhor, ela é muito significativa, porque se trata do lugar onde o povo se reunia para ouvir a palavra de Deus. Eis que ali estava aquele que não podia recolher a palavra anunciada, nem podia louvar a Deus pelas maravilhas que ele realiza no meio de nós, porque o inimigo o impedia. E o Senhor, ao chegar à sinagoga, imediatamente o inimigo adverte a presença do Senhor e ele o submete. O Senhor veio para nos dar a graça de recolhermos no fundo da alma a palavra da vida e a cantarmos os louvores do Senhor. Bendito o nome do Senhor que se levanta por nós
para nos restituir a liberdade. Bendito o nome do Senhor, que vem ao nosso encontro, para que possamos outra vez guardar como tabernáculo a palavra viva de Deus, para que possamos erguer o nosso canto de louvor, para que possamos retomar a comunhão com Deus. A sogra de Pedro estava disposta a servir com amor aqueles que à sua casa viessem. Mas por conta de um adoecimento, não podia cumprir a caridade desejada. Se a presença do Senhor na sinagoga de Cafarnaum permitiu que aquele homem pudesse recolher a palavra de Deus em seu coração, ou seja, o libertou para que ele pudesse ouvir a palavra e glorificar a Deus, a presença de Jesus hoje, no segundo episódio, na ida à casa de Pedro, permite que a sogra de Pedro possa cumprir a caridade para com o próximo. O Senhor veio nos libertar para que nós possamos servir a Deus na caridade a nossos irmãos e irmãs. A presença de Jesus na casa de Pedro foi também uma presença de libertação. E vejam, meus irmãos, a casa de Pedro, o lugar visitado por Cristo, se tornou então o lugar do encontro, porque todos os enfermos e todas as pessoas possuídas pelo demônio foram levadas até a presença do Senhor. Aquela que outrora foi curada pelo Senhor, agora o servia na caridade, a fim de que o Senhor pudesse cuidar de muitos outros. Veja, meu irmão, todo o cuidado que Jesus pôde dispor àquelas pessoas necessitadas, de alguma forma, rendeu graça e bens espirituais em favor da sogra de Pedro. Pois com amor ela se dispôs a servir Jesus. E sendo amparado por ela, Jesus pôde receber tantas outras pessoas durante um inteiro dia. Vê como a caridade realizada na liberdade dos filhos de Deus, nas mãos do Senhor, se multiplica. O Senhor veio ao encontro dela e ela pôde oferecer, como gesto de amor e gratidão, o serviço a Cristo. Queria servi-lo, mas não era possível, porque se encontrava enferma. Então o Senhor a cura. E como resposta de amor, ela o serve com alegria. E o serviço prestado a Cristo e a seus discípulos possibilitou que ele pudesse cumprir a caridade em favor de tantos outros corações. Percebem o efeito multiplicador? Nunca diga não a uma possibilidade de poder cumprir um bem. Porque aquele bem cumprido por ti pode chegar a proporções e a um efeito de tal forma longínquo e de tal forma grandioso e envolvente que não terão páginas para registrar todo o efeito daquele bem que começou com um gesto que você cumpriu, ou com uma necessidade sua, em que o Senhor te socorreu. Vejam, quando Jesus vai à casa de Pedro, logo os discípulos contam para Jesus que a sogra de Pedro está enferma. Bendito seja Deus por tão bondosos intercessores que se anteciparam para dizer a Jesus: Jesus, ela precisa de ti. E o Senhor, chegando, imediatamente estende suas mãos e a cura. Não o fez por um pedido direto da sogra de Pedro, mas o fez pela intercessão de seus discípulos.
que tiveram o cuidado de levar no coração até Jesus a necessidade do irmão. E ao entregarem para Jesus essa necessidade, o Senhor prontamente se dispôs a cumprir o bem em favor daquela mulher enferma. E isso resultou num bem enorme em favor de tantas outras pessoas. Então vejam o efeito em cascata que acontece quando nós vivemos na comunhão dos filhos de Deus. O coração dos discípulos, um coração disposto a amar, cumpriu o primeiro gesto de caridade, o gesto de intercessão por quem estava sofrendo. Por isso, nunca ignore, querido irmão e irmã, uma possibilidade de interceder por alguém. Bem aqui o segundo ponto, né? Nunca deixe escapar uma possibilidade de fazer o bem, nunca ignore uma possibilidade de intercessão, porque você não sabe, meu amigo, até que ponto o Senhor pode chegar. A gente às vezes pode criar, por causa desse hiperpastoralismo que existe na nossa vivência cristã, uma ideia de que a intercessão é pouco operativa. Alto lá, meu amigo. Não, 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 não. Não deixe essa mentalidade entrar no teu coração. Por nada a intercessão ela é pouco operativa. Se olhamos as páginas do Evangelho, queridos irmãos e irmãs, são muitos os casos em que a intercessão de um pai resultou na salvação, resultou na libertação de um filho, resultou na cura de um filho, resultou no socorro por um necessitado, resultou na ressurreição de um amigo. Entendem? Então não é pouco. Cada vez que nós nos colocamos e alguém nos pede para interceder por aquela pessoa, ou então nos deparamos com uma notícia, ou fomos informados a respeito de alguma realidade que quase imediatamente disparou no nosso coração aquele desejo de rezar naquela intenção, vai. Às vezes o teu irmão veio e te pediu, olha, Padre, reza por favor pela minha sobrinha que está passando por essa necessidade, reza por favor por essa alma que está necessitada, ou então reza por favor por essa pessoa, ou você na rua se deu conta de uma situação em que aquela pessoa precisava de oração, não deixe escapar, nunca deixe escapar, porque o efeito da sua intercessão, quando o Senhor lhe dá a oportunidade, pela graça do Espírito Santo, de ter a sensibilidade interior para recolher o sinal da necessidade de oração pelo teu irmão, ou então, quando o Senhor move alguém para vir até você pedir isso, toma com muito zelo no coração esse compromisso, porque tem um valor enorme. Não deixem que te convençam de ser uma coisa pouco operacional, ou seja, cujo efeito prático é muito mínimo, quase insignificante, e interceder por quem nos pede oração e por quem precisa. Não permita que isso aconteça. Lembre-se dessa página do Evangelho de Marcos e diga: a intercessão tem um valor enorme. É um bem que está ao meu alcance de poder cumprir e os efeitos vão extrapolar as minhas possibilidades de registrá-los pela grandeza e extensão deles. Naquele momento os discípulos pediram ao Senhor e o Senhor ouviu as suas preces. No momento em que você tomar o Santo Rosário nas mãos e interceder, no momento em que você apresentar ao Senhor aquela intenção, no momento em que você se colocar diante do sacrário e suplicar ao Senhor, no momento em que você fizer o sinal da cruz no seu recolhimento, conforme o Senhor nos prometeu, Ele mesmo virá nos ouvir
e acolherá a sua súplica. Vai, meu irmão, nunca deixe de interceder quando lhe pedirem a intercessão. Pelo contrário, lhe digo mais, sinta-se honrado, porque o teu Senhor quis contar contigo. Olha a delicadeza de Jesus dividindo o anseio do seu coração santíssimo contigo. Quando o Senhor permite que a ti seja entregue uma intenção de oração, é porque Ele conta contigo. Ele conta com o seu pedido, com a sua súplica. Ele conta com a sua participação naquela graça que Ele está disposto a realizar pelo bem e pela santificação daquela pessoa. Ele conta contigo participando nessa obra. Ele não quer realizar aquela graça sem que ela tenha um mérito sobre o bem de sua vida, o bem de sua alma. O teu Senhor pensou em ti, o teu Senhor conta contigo, o teu Senhor te espera. E teu irmão por quem você reza, anseia por esse momento. Não há testemunho mais bonito de que não deixamos uma pessoa sozinha do que intercedendo por ela. Porque alguém pode dizer, mas como assim, Padre Fábio? Não seria mais bonito se eu estivesse presente ali ajudando diretamente ela? Bom, no momento em que você não pode estar, Deus se fará presença também por amor a ti. E o Senhor, que pode mover céus e terra, moverá outros irmãos para que ali estejam. E se grande é a sua alegria, seria a sua alegria por ver aquela pessoa ajudada, muito maior vai ser agora, porque ela foi ajudada e participaram outras mãos. Se fossem em suas mãos, seria a alegria sua, por suas mãos que agiram. Agora que ela foi ajudada, continua sendo alegria sua e alegria de um outro ou de outros que dispuseram as mãos. Mas aquelas mãos não foram dispostas sem o seu joelho por terra e sem o seu coração amoroso zelando na distância, enfim, na condição em que você estava, que não podia estar ali diretamente, intercedendo. Oh, meu irmão, não ignora isso. Aqui está a nossa alegria da comunhão dos santos. Estão vendo a beleza de tudo isso? Pede ao teu Senhor e ao mesmo tempo fala com Ele. Pede dizendo, Senhor, não tenha receios. Quando for necessário, conta comigo. E ao mesmo tempo pede para Ele, manda, Senhor, as intenções que o Senhor espera que eu possa cuidar delas, porque eu estou disposto a interceder e a zelar por tudo aquilo que é caro ao teu coração, por tudo aquilo que é importante para o teu coração. E te agradeço, Senhor, por se recordar de mim e por contar comigo. O meu coração é teu. Tudo eu te entrego, ó meu bom Jesus. E depois de um dia extenuante, porque, imagina, o texto deixa clara a quantidade de pessoas que vieram, né? O que deixa claro também o quê? Vamos olhar de maneira bem objetiva. Jesus trabalhou bastante, mas não teve tempo de parar para se recolher na intimidade com Deus. Estão vendo como é que não são coisas substituíveis? Essa é uma outra falácia que acontece bastante por aí, né? A gente trabalhou muito na pastoral. Bom, então uma coisa já pela outra, né? A pastoral também é caridade, caridade é pastoral, pastoral é oração, oração é pastoral e toda essa miscelânea. Com muita cara de pau a gente ouve esses discursos acontecerem, mas a gente não vê eles acontecendo nas atitudes de Jesus no Evangelho. Em nenhuma atitude de Jesus, em nenhum gesto de Jesus,
se confirma essa mentalidade de que a pastoral substitui a oração é oração, a oração é a pastoral, e uma vale pela outra. Pelo contrário, no Evangelho de hoje a gente está vendo o Senhor, depois de um momento extenuante de serviço pastoral, se recolhendo sim. Ao invés dele ir dormir, muito cansado que estava, ao invés dele ir dormir, ele foi se recolher na companhia do Pai. O seu tempo de silêncio na companhia do seu amado Pai. Isso não é substituível. Não é uma coisa que pode ser trocada por outra. Esse tempo vai defendido, amado e esperado pelo Senhor. O Senhor urge pela caridade, o coração de Jesus urge pela prática da caridade e ele a faz. Mas urge também pelo recolhimento silencioso, pela intimidade reservada na companhia do Pai. E uma prioridade não substitui a outra. Ambas são essenciais. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O Senhor é perfeitamente coerente com o seu mandamento. E nós precisamos aprender com o Senhor. É um desafio, porque muitas vezes ouvimos coisas contrárias. Então, entre o contrário e o que vemos o Senhor fazer, que não hajam dúvidas. A minha escolha é fazer como o Senhor. Ajuda-me, Senhor, a fazer como o Senhor fez. Eu peço a sua ajuda e espero que o Senhor me conceda essa graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, e pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.